Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim: Sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei, para que pudéssemos confiantemente dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem possa me fazer. Os irmãos podem sentar? Então nós vamos meditar nessa noite nesse texto, nessa palavra que Deus tem trazido e ministrado em meu coração. E nessa oportunidade eu quero compartilhar com vocês. O escritor aos Hebreus, aqui no encerramento de sua carta, ele vem trazendo alguns conselhos práticos para os irmãos. Desde o primeiro versículo, ele traz uma exortação e também uma razão para aquela exortação. E no versículos 5 e 6, onde nós vamos meditar, ele traz à tona um tema muito importante para os cristãos, que é não nutrir o amor pelo dinheiro e viver contente com aquilo que possui. E a razão aqui dada para que o cristão não viva desta maneira é muito gloriosa, irmãos. Se vocês lerem desde o primeiro versículo, ele vai falar, no caso, sobre a hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade. Aí ele dá uma razão. Por quê? Porque alguns hospedaram anjos sem saberem. E quando ele chega aqui, então, no versículo 5, que ele traz essa exortação, a razão que ele dá é muito maravilhosa. Então, ele diz: sejam as vossas conversas sem cobiça. Mas conversa aqui não está se referindo a um diálogo. Ele não está falando sobre o diálogo entre nós. Mas quando ele diz, sejam as vossas conversas sem cobiça, ele está falando do comportamento, de uma conduta de vida, de um estilo de vida. E a razão que ele dá para que nós não tenhamos uma maneira de viver, um estilo de vida, nutrindo este amor pelo dinheiro, pelas coisas que podemos possuir, é o que Deus disse. E o que Deus disse? Deus disse: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Esta é a razão que ele traz aqui para falar sobre este assunto. Por quê? Que vocês não devem ter um padrão de vida, um estilo de vida, com o coração de vocês voltado ao dinheiro, aquilo que as coisas podem comprar. Porque Deus disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. E o nunca de Deus não é o nunca como o nosso nunca. O nunca de Deus é nunca mesmo. O nunca de Deus, ele nunca vai cair por terra. O nunca de Deus, ele nunca vai falhar. É diferente do nosso. Aqui, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou especialista em grego, né? Mas eu li que há várias partículas negativas que enfatiza isso numa pequena frase. Não vou te deixar. Tipo, eu nunca te deixarei. Sabe, irmãos? Então é diferente do nosso. Por exemplo, Pedro disse: Senhor,
ainda que todos te deixem, te abandonem, eu jamais vou te abandonar. E Pedro abandonou o Senhor. Então, o nosso nunca, ele falha, mas o nunca de Deus não falha. Não falha. Então, esta razão, ela é rica, ela é maravilhosa demais. E a cobiça é um pecado que sempre empurra o homem para a frente de Deus. A cobiça é um pecado que ela está sempre pensando na frente, levando o homem para o futuro, tirando o contentamento do presente. Porque ele diz aqui, estejam contentes com aquilo que vocês possuem. Estejam satisfeitos com aquilo que você possui. Mas o coração, quando ele está enraizado no dinheiro, ou, como já foi dito aqui na abertura deste culto, naquilo que pode possuir, esse amor, essa cobiça te leva para a frente de Deus, daquilo que Deus não desejou te dar. Porque aquilo que Deus deseja te dar, Ele te dá, e isso basta para nós vivermos contente. Isso é o suficiente para nós vivermos contente, não precisamos de nada além do que aquilo que Deus proporciona, do que aquilo que Deus nos dá. Então a cobiça ela é um pecado que sempre coloca o homem à frente de Deus. O presente que nós estamos vivendo hoje, nós podemos olhar ao nosso redor e ver quantas coisas Deus tem nos dado e nos satisfazer. Senhor, muito obrigado. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Nós queremos sempre mais, nós queremos buscar, e a verdade é que nós nunca vamos estar contentes quando nos apoiarmos nestas coisas. Nunca vamos estar contentes quando nos apoiarmos naquilo que nós podemos ter, possuir, comprar, adquirir, jamais. O ser humano, ele não tem contentamento. É por isso que hoje, irmãos, nós vemos essa loucura que é. É por isso que hoje nós vemos o mundo acelerado, o mundo correndo desesperadamente, buscando contentamento, porque tudo que ele quer é estar contente. Então ele busca em tudo aquilo que os olhos dele contemplam, tudo aquilo que ele pode apalpar, tudo aquilo que ele pode ver, ele busca esse contentamento nessas coisas. E isso não é um mal do século 21. Nós vemos as pessoas sempre falando a respeito disso. Nós podemos ver que há 2000 anos atrás, a Bíblia já tratava disso. O apóstolo Paulo falou disso, o escritor aos Hebreus falou disso, Jesus falou a respeito disso. Então, não é um mal atual que surgiu agora, ele sempre existiu. Mas, logicamente, à medida que o tempo passa, que vai aumentando, o mundo vai se tornando mais líquido e o homem ele vai cada vez mais olhando ao seu redor, vem inovações, vem coisas novas, vem novidades, e ele está sempre querendo buscar essas coisas para tentar satisfazer o seu coração, satisfazer a sua alma. E à medida que o tempo vai passando, vai piorando as coisas. Mas desde aquela época, isso já era um mal, um pecado que rondava o coração dos filhos de Deus. Por isso, a palavra de Deus nos orienta, nos adverte, Jesus falou sobre isso, para que nós nos mantenhamos longe desse tipo de conduta, de estilo de vida que pertence ao mundo. Não a nós, os filhos de Deus. Então, o cristão, ele não precisa, ele nem deve cair nesse sistema consumista, hedonista, da busca pelo prazer nas coisas, da satisfação nas coisas. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele demonstra que a sua fé e a sua confiança não estão em Deus. Não estão em Deus. E o princípio que o autor usa aqui, então, para curar o coração dos crentes dessa doença, é nada mais, nada menos do que o próprio Deus disse. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Que é o tema que eu dei para esta mensagem.
Foi o próprio Deus quem disse. Então, o escritor ele se agarra nessa promessa para dizer aos seus leitores que não se apeguem ao dinheiro, que não se apeguem nas coisas que o dinheiro pode comprar, que não busquem o contentamento nas coisas, que não depositem nelas a sua confiança, porque o Senhor já falou que Ele vai estar conosco, que a sua presença vai estar sempre, constantemente na nossa vida. Constantemente a presença do Senhor vai estar conosco. E estas promessas, elas dizem respeito a duas coisas: a presença de Deus e o amparo de Deus por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Então, ele fala, ele se apega, ele se agarra nessa promessa para falar disso aos seus leitores. Nunca te deixarei. Esta não é uma promessa nova no Antigo Testamento. Por muitas vezes Deus fez essa promessa, como por exemplo, eu vou falar aqui, a promessa que Deus fez a Jacó. Gênesis 28, capítulo 15, Deus fez a promessa a Jacó dizendo: eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares os quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Deus fez essa promessa para Jacó. Aqui nesse versículo, Deus promete a Jacó guardar ele em todos os lugares, restaurar ele, trazer novamente a sua terra, estar com ele constantemente e cumprir o que ele está falando aqui, até que eu tenha feito o que eu tenho falado. Deus fez essa promessa a Israel no capítulo 31 de Deuteronômio e o versículo 8. O Senhor disse: o Senhor quem vai adiante de ti, Ele estará contigo, nem te desampararás, não temas e não desanimes. O Senhor fez essa promessa diretamente a Josué, no capítulo 1 de Josué, no versículo 5. Ele diz: não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. O Senhor diz: tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei, nem tampouco te abandonarei. E outras vezes também que Deus falou, mas eu trouxe essas três referências aqui para nós essa noite. E então, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo o quê? Que essas promessas que Deus fez ao seu povo na antiga aliança, elas são transferidas à igreja. Elas são estendidas a nós. Assim como Deus falou que estaria com eles, Ele também está falando para nós que Ele estará conosco, que a sua presença nunca vai nos deixar. Agora nós imaginemos, irmãos, se lá na antiga aliança a presença de Deus já era desfrutável, na nova aliança, como não é tão maravilhoso para nós desfrutarmos da presença de Deus? Então o escritor está dizendo que Deus está dando essa promessa a nós também, e não só nesses textos específicos, mas em toda a Bíblia, na doutrina da Bíblia nós vemos isso, Deus prometendo estar com o seu povo, Deus prometendo a sua presença com o seu povo constantemente. Então, a presença de Deus com o seu povo não é uma promessa condicional, mas é uma máxima de Deus ao seu povo, ao povo de Deus. Não é uma promessa que esteja condicionada. Deus falou. Ele mesmo disse: eu não te deixarei, não te deixarei. Então não é uma promessa, irmãos, condicionada. É uma promessa incondicional. Deus está com o seu povo.
Deus está com sua igreja, Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco todos os dias. Todos os dias, irmãos. E isso deveria ser suficiente para nós. Este é o prazer cristão, a busca do cristão, o hedonismo cristão, a presença de Deus. Isso deveria ser suficiente para nós. Apesar de todas as adversidades que nós passamos na vida, a presença de Deus deveria ser suficiente, deveria bastar, porque é isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está dizendo, a minha presença basta para vocês. Independentemente de qualquer situação. O nosso prazer deve estar em Deus. A nossa alegria, a nossa satisfação deve estar em Deus. O nosso contentamento deve estar em Deus. Somente nele. John Piper disse que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E é uma verdade. Quando nós vivemos mais satisfeitos em Deus, Deus ele é glorificado na nossa vida. Não tem erro, não tem como Deus não ser glorificado através de nós, quando nós temos o nosso contentamento dele, porque esse contentamento fecha todas as portas, as brechas da murmuração, da reclamação contra o nosso Deus. Então, não existe erro quanto mais satisfeito em Deus nós estamos, mais Deus, ele é glorificado através da nossa vida, irmãos. E como é? E é para isso que nós vivemos, é para o louvor e para a glória do nosso Deus. O salmista disse no Salmo 16, que o pastor leu aqui, não possuo outro bem além de ti. Literalmente, a minha felicidade está em ti. Irmãos, que maravilhoso é isso para nós. Poder dizer que a nossa felicidade está no Senhor. Poder dizer que a nossa felicidade está em Deus. Na presença de Deus. Na companhia de Deus. Eu sei que este é um assunto delicado, irmãos. Eu sei que este é um assunto que às vezes gera até polêmicas. Porque às vezes alguém, ao ouvir uma palavra como essa, alguém pode dizer, poxa vida, mas então quer dizer que crente não pode ter nada, não pode querer as coisas, não pode possuir, não pode prosperar, não pode ser rico, pode tudo isso. Inclusive é Deus que dá. É o Senhor quem concede essas bênçãos nas nossas vidas. Mas a questão é que nós precisamos avaliar a que velocidade nós estamos correndo em busca destas coisas. Em que velocidade nós estamos indo atrás dessas coisas? Porque é certo, Jesus disse que em primeiro lugar deve ser buscado o reino de Deus. Mas a coisa mais certa é que quando nós partimos para um extremo, não ficamos centralizados no plano de Deus, é certo que o reino de Deus vai ficar para trás. Não tem como, queridos irmãos, conciliar as duas coisas. Então, nós não somos proibidos de projetar a nossa vida, de planejar a nossa vida até o ponto em que esses planos não minam a nossa confiança no nosso Deus, a nossa certeza no nosso Deus, de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então, a gente precisa diferenciar estas coisas, diferenciar isso. A que velocidade nós estamos correndo? Anos-luz? Desesperadamente, como o mundo corre, como o mundo vive, no mesmo estilo de vida que o mundo possui, que o mundo tem? Ou nós temos andado na contramão, nós temos vivido uma vida diferente do que o mundo?
Porque o mundo, sim, o mundo não tem a presença de Deus, então ele vai buscar em tudo que ele puder preencher o vazio que tem dentro dele. O buraco que existe dentro do ser humano. Como disse o pastor, nada neste mundo pode preencher. Absolutamente nada. Então o mundo não tem Deus, não tem a presença de Deus. Ele parte para aquilo que ele vê, que ele tem, que o dinheiro pode comprar. E às vezes até o dinheiro não pode comprar, mas ele compra mesmo assim. Porque ele quer estar satisfeito, ele quer o contentamento, irmãos. Nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo privilegiado. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus na nossa vida. Então você, eu, nós precisamos avaliar isso. Será que nós já aprendemos com Paulo a viver contente em toda e qualquer situação? Será que nós já aprendemos isso ou nós estamos sempre querendo um pouco mais? Será que Deus, ele tem sido a fonte do prazer na nossa vida? Porque a palavra de Deus está dizendo isso para nós nessa noite, que só a presença de Deus pode dar ao homem a plena satisfação. Somente ela. João Calvino disse que somente a fé pode acalmar a mente dos homens, cuja inquietação sem ela é muito conhecida. Somente a fé em Deus, irmãos, pode frear o homem, senão ele corre igual um louco, desesperadamente. Então a fé, esta certeza de que Deus falou, que está conosco, a fé na palavra de Deus, a fé na presença de Deus conosco, só ela pode acalmar a mente do homem. Porque sem ela é uma inquietação constante. Então, a única coisa que nós desfrutamos aqui, de tudo aquilo que a gente pode ter, possuir, a única coisa que nós desfrutamos aqui e que nós vamos continuar desfrutando na eternidade é a presença de Deus. É a única coisa. Paulo escreveu para Timóteo, na sua primeira carta, no versículo 6, no capítulo 6, versículos 6 e 8, ele diz: mas a piedade com o contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos contentes com isso. Olha a razão que Paulo dá para que nós tenhamos uma vida contente. Precisa uma razão mais lógica do que esta? Nada nós trouxemos, irmãos. Nada nós vamos levar. Nada temos trazido, nada nós podemos levar desta vida. A única coisa que nós podemos continuar desfrutando é a presença de Deus na eternidade. O resto, tudo vai ficar aqui. E ele fala aqui que é para a gente estar satisfeito. Só com a comida e com o que vestir. Estejam contentes com isso. Mas é complicado para vocês? Mas é a vida que o Evangelho proporciona para os filhos de Deus. Então, de tudo que a gente vive e desfruta nessa terra, a única coisa que a gente vai continuar eternamente, como Deus disse, nunca vou deixar vocês. Nem nessa vida e nem na eternidade. Na eternidade que estaremos para sempre com o Senhor, né? Ser glorioso, vai ser muito bom. E então, essa primeira parte aqui, ela fala sobre isso, irmãos, sobre a presença de Deus conosco. Quando Deus disse, eu não te deixarei, está falando isso, que Ele vai estar constantemente com a gente. E quando Ele diz, não te desampararei, então Ele está falando do seu amparo e do seu cuidado com a gente, né? Com os seus filhos. E sobre estas coisas que Paulo falou aqui, nesse último versículo que eu citei, ninguém falou de uma forma mais linda e cativante do que Jesus. No capítulo 6 de Mateus 25 e 34,
Jesus dá ele um feedback da vida. Ele resume assim, o que é a vida do homem. E toda essa tudo aquilo que nos envolve. Jesus fala ali que a vida, ela é mais do que o alimento. E o corpo é mais do que o vestuário. Jesus fala ali que não existe na criação de Deus um ser que não dependa de Deus. Jesus diz que Deus cuida das aves do céu e veste as ervas do campo. Ele diz que nós valemos mais do que as aves do céu e do que os lírios do campo, porque nós somos filhos de Deus, portanto, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Esses versículos de Mateus, eles são... tem muita coisa para a gente extrair, para a gente aprender com Jesus aqui sobre viver uma vida tranquila, né? E Jesus, ele deu aqui o seu parecer, a sua palavra sobre o que é a vida do homem aqui. E ele fala sobre essa nossa ansiedade, essa nossa correria. Por que viver ansioso? Porque existem 3 coisas que movem o mundo: comer, beber e vestir. Por essas 3 coisas, o homem ele corre desesperadamente. E Jesus está falando ali para os seus discípulos que a gente corre tanto por causa dessas coisas, a gente corre tanto por causa do alimento, mas a gente não pode acrescentar nenhum passo à nossa existência. A gente corre tanto por causa do vestuário, por causa da roupa, mas a gente não pode preservar o nosso corpo com saúde, por exemplo. A gente não pode. Então Jesus fala, por que vocês andam ansiosos desse jeito, desta maneira? Olhe para as aves do céu. Elas não trabalham. Mas não quer dizer que não é para você trabalhar não, tá? É para trabalhar, tá? Elas não trabalham, elas não têm celeiro, elas não vão no atacadão todo mês, fazer compra para passar o mês inteiro. E elas, todos os dias elas comem, elas se alimentam. Da mesma forma, toda a criação de Deus, porque Deus está ali dando o amparo todos os dias. Deus está vendo lá no meio da selva perdida, aquele bichinho que está necessitado de um alimento, e Deus vai lá e providencia o alimento para ele. Deus não vai providenciar para nós? Deus não vai trazer esse amparo na nossa vida que somos filhos de Deus? Sim, Jesus disse que sim, que Deus vai cuidar de nós. Que Deus, ele nunca vai nos desamparar. Nós estamos, por exemplo, vivendo hoje um momento de muitas incertezas no mundo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente sente insegurança em relação a tudo. A gente sente insegurança em relação à economia. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ficar? A gente sente insegurança em relação aos governos. Porque parece que a gente está na mão desse povo, eles fazem tudo o que eles querem, do jeito que eles querem. Nós somos apenas uma massa de manobra na mão deles, parece que eles são intocáveis. Há uma insegurança em todas as esferas da sociedade. Mas Deus, ele não vai desamparar os seus filhos. Deus não vai desamparar o seu povo. Hoje já existe milhões de servos de Deus desempregados. Hoje já existe pessoas que servem a Deus, que perderam seus empregos, as preocupações começam a chegar, as contas vão chegar, o alimento vai acabar, e agora o que vai acontecer? Deus não desampara um filho seu. Deus jamais desampara. Agora a gente precisa entender o que significa isso, não desamparar. Não desamparar não é não passar provações, não é não passar necessidades, não é não passar privações durante a nossa vida, ser acometido por alguma coisa, ser pego por alguma situação difícil. Isso não é desamparar.
Desamparar, irmãos, é não ter socorro. E isso nós vamos passar mesmo. Nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar prova, nós vamos passar luta. Mas sabe o que Deus ele faz nessas horas? Quando você olha para todos os lados, quando você não vê mais uma saída, que você não tem mais aonde se agarrar, se apegar, Deus fala: vem aqui, meu filho, receba o meu amparo. Deus abre portas aonde não tem. Sabe aquele ditado que diz, ditado, é um ditado, né? Acho que é. Acho que isso não está na Bíblia, não. Não, a história está na Bíblia. Não, está na Bíblia. Que Deus não livra da cova, mas Deus livra na cova. Gente, isso é tão real. Isso é tão verdadeiro. Que Deus não livra o seu povo da cova, Deus não livra da fornalha, mas Deus livra lá nas situações que você se vê, numa situação que você não sabe mais o que fazer. Então Deus chega com o seu amparo, com a saída, com a solução para você. Eu testemunhei no culto que teve lá em casa no ano passado, no aniversário da mãe. Eu testemunhei, os irmãos que estiveram ali puderam ouvir o testemunho que eu falei. Os irmãos sabem que nós passamos um período muito extenso de uma luta terrível. 2015, 2016, 2017, até final de 2018. E durante esses anos, irmãos, a gente passou por situações assim, muito difíceis mesmo. E os irmãos ouviram como Deus cuidou de nós. Meu Deus do céu, como Deus trouxe amparo, como Deus amparou, como Deus trouxe para nós soluções que nós, irmãos, não tínhamos da onde tirar a solução para os problemas. E Deus, bem na hora, Deus chegou e tirou a gente da situação de sufoco. E aí, dali uns dias, vinha de novo. Foram quase 4 anos assim. E Deus amparando, Deus mostrando, Deus ali. Nossa! Aí a gente vê como Deus não desampara os filhos seus. O salmista, no Salmo 37, no versículo 25, o salmista, ele disse: fui moço e já agora estou velho. Eu também. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele nunca viu, nem quando ele era novo, nem quando ele era velho. Ele nunca viu um justo desamparado. Nem a descendência dele mendigando pão. E aí ele diz ainda no versículo 23, ele diz que os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. De uma maneira figurada, o salmista está dizendo que é o Senhor que dá estabilidade na vida. Ele está dizendo que é o Senhor quem dá estabilidade para os seus filhos. A estabilidade nossa não está nos bens, no dinheiro, naquilo que a gente possui, porque isso do jeito que vem, vai. Mas é o Senhor que dá essa estabilidade para nós. Lá no versículo 23, ele fala isso. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca. Na história da humanidade, irmãos, um justo, um filho de Deus foi desamparado. O único que foi desamparado, o único filho de Deus que foi desamparado em toda a história foi Jesus. Antes dele, nem depois dele, até Jesus voltar. Deus disse: eu nunca te desampararei. O único filho de Deus que foi desamparado foi Jesus.
A Bíblia diz que acerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus viveu a pior experiência que um ser humano pode viver: o desamparo, o abandono de Deus. O seu corpo já estava ferido, machucado, suas forças físicas se esvaindo, mas o brado saiu da alma de Jesus e em alta voz ele gritou: Por que me desamparaste, Deus meu? Jesus teve que suportar o abandono de Deus por causa dos nossos pecados. E esta é a experiência mais amarga que alguém pode viver. Quando Jesus, no jardim do Getsemane, falava com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Não era da morte que Jesus tinha medo, que Jesus temia. Era este momento que ele passaria alienado de Deus, desamparado por Deus. Ele sofreu, ele suportou este abandono, este desamparo por causa dos nossos pecados. Nunca mais, irmãos. Nunca mais um filho de Deus vai ser desamparado. O único que foi, ele foi uma vez só. E agora, o escritor aos Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote que se importa com as nossas dores. Nós podemos nos achegar confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Ele suportou o abandono, mas hoje ele está no céu, assentado à direita de Deus, como o grande sumo sacerdote das nossas vidas. E a palavra de Deus diz que ele pode se compadecer de nós no tempo da nossa angústia, da nossa dor, da nossa necessidade. Nós podemos nos achegar confiantemente. No versículo 6 do texto que nós lemos diz: para que pudéssemos confiantemente dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o nosso ajudador, não temeremos o que o homem pode nos fazer. E ele está assentado à direita de Deus. E ele pode se compadecer da minha dor, da sua dor, do teu sofrimento. E você pode se achegar confiantemente no trono da graça. E no tempo oportuno, quer dizer, no tempo da necessidade, o Senhor vai te amparar. Em nome de Jesus. Esta é a promessa que Deus fez. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele trouxe à tona este tema, irmãos, que é importantíssimo para a igreja de hoje. No mundo materialista, não se apegue a isso. Mantenha sua confiança em Deus. Mantenha sua fé em Deus, na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. E quem disse não foi ninguém além do próprio Deus. Eu não te deixarei e eu não te desampararei. Deus cumpriu a sua promessa. Podemos dizer confiantemente que o Senhor é o nosso ajudador, que Ele está conosco. Ele nunca vai nos deixar. Independentemente do que o homem venha fazer, das decisões que o homem venha tomar em relação ao mundo, o Senhor está conosco. Nós vemos o cenário sendo montado para o governo mundial, está sendo preparado.
E é bem provável que as coisas venham a piorar nos próximos anos. Mas nos apeguemos à palavra de Deus. O Senhor está conosco e Ele não vai nos abandonar. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Anime-se em Deus. Tenha fé em Deus. Acalme o seu coração. Deposite no Senhor toda a sua confiança, sua fé. Porque só ela pode acalmar o seu coração, a sua mente. Em alguns dias das nossas vidas, irmãos, que não são fáceis. Então, analise a sua vida. E se por acaso você tem tido alguma fraqueza no que nós falamos nesta noite, peça perdão ao Senhor e ore. Diga: Senhor, me dá este prazer, este contentamento na minha vida, porque eu quero que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Como o pastor disse, só Deus pode dar esse gozo, esse prazer, essa alegria para o homem. Quero convidar você a se colocar em pé nesta noite.